Olá, alunos da Uniateneu, eu sou a professora Fernanda e estarei com vocês na disciplina de Teorias Sociológicas. Então, antes de começar, falar sobre o conteúdo em si da nossa disciplina, vamos entender o porquê estudar Sociologia. Então, se a gente for pegar a história da Sociologia, ela é uma disciplina muito nova em relação às outras disciplinas existentes na nossa sociedade. Disciplinas como matemática, filosofia, história, são disciplinas milenares, mas a sociologia é uma disciplina bastante nova. Ela surgiu em meados do século XIX devido às grandes transformações que a sociedade passou ao longo do tempo. Então, carecia da necessidade de explicar essa sociedade, essas transformações e por que essas transformações aconteceram. Explicar por meio de estudos por que agimos assim, por que agimos daquele jeito, por que nos portamos, por que mudamos. Podemos afirmar que a sociedade do século XXI é a mesma sociedade daquele século XIX? Ou é a mesma sociedade lá do século XVI? As pessoas mudaram, os valores mudaram, as tradições mudaram, então carecia sim de um estudo para explicar essas mudanças e como os fatos sociais agem sobre as pessoas individualmente. Então, convido a vocês a fazer essa viagem, conhecer os principais teóricos que vão explicar a sociologia, por que é importante estudarmos, e principalmente no âmbito da profissão que você vai atuar. Se você vai atuar na sociedade como agente transformador, é preciso conhecê-la. É preciso entender essa sociedade antes de tentar mudar essa sociedade. Então, convidar vocês para fazer essa viagem, começamos hoje pela unidade 1, e explicar o que é essa sociologia, explicar os principais pensadores dessa sociologia. Vamos lá? Eu quero lembrar novamente que essa aula é referente à unidade 1 do nosso conteúdo. Bem, o que é teoria sociológica? Vamos levar em consideração o suicídio. Então, a gente faz um questionamento aqui. O porquê que as pessoas cometem suicídio. A resposta tradicional do senso comum é que a pessoa herda o desejo de se matar. Ou, sobre outro ponto de vista, é que as manchas escuras do sol levam as pessoas a se matarem. Então, essas explicações não podem parecer particularmente convincentes, para os pesquisadores do mundo atual, mas elas representavam a crença da maior parte das pessoas até 1900. Então, os sociólogos, eles não estão particularmente interessados pela razão a qual leva o indivíduo a cometer um suicídio. Eles estão preocupados com as identificações das forças sociais que sistematicamente levam algumas pessoas a se suicidarem. Para fazer uma pesquisa sociológica, os sociólogos eles desenvolvem uma teoria que oferece uma explicação geral, não individual, mas geral, sobre um comportamento, por exemplo, de um suicida. Então, podemos pensar que as teorias são tentativas de explicar de uma forma abrangente eventos, forças materiais, ideias ou comportamentos. Então, em sociologia, uma teoria é um conjunto de afirmações que buscam explicar problemas, ações ou comportamento das pessoas. Uma teoria efetiva pode ter um poder explicativo e um poder também de previsão. Ou seja, ela pode nos ajudar a ver a relação entre fenômenos aparentemente isolados, bem como a entender o tipo de mudança em que o ambiente leva a outras mudanças. Se a gente for pegar a Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que em 2002 ela calculou que 815 mil pessoas cometeram suicídio em 2000. Mais de 100 anos antes, um sociólogo ele tentou explicar, aqui está ele, esse rapaz, ele tentou explicar
ter esse olhar do suicídio na forma científica. Ele é Émile Durkheim, um francês, Émile Durkheim. Ele desenvolveu uma teoria que é bastante original sobre a relação entre suicídio e os fatores sociais, né? Os fatores existentes na sociedade. Então, ele estava basicamente preocupado não com a personalidade da vítima do suicídio, mas sim com as taxas de suicídio, com como elas variam de um país para o outro. Como o resultado, ele observou o número de suicídios informado na França, na Inglaterra e na Dinamarca. E o que é que ele descobriu? Isso em 1869. Primeiro ele comparou a população total de cada país para determinar a taxa de suicídio. Ele descobriu que enquanto a Inglaterra, a taxa de suicídio era 67 suicídios por milhões de habitantes, ele descobriu que na França era 135 a cada milhão de habitantes. E ele descobriu mais. Ele descobriu que na Dinamarca era 277 mil para cada milhão de habitantes. Então, para cada milhão de habitantes, desculpe. Então, a pergunta passou a ser qual? Por que na Dinamarca tem uma taxa de suicídio maior, né, do que os outros países que ele observou, França e Inglaterra? Durkheim ainda foi mais fundo, né, em sua investigação sobre o suicídio e resultou numa obra bastante interessante sobre isso, O Suicídio, que foi publicada em 1897. Ele se recusou a aceitar a explicação desse fato que não fossem comprovados. E isso incluía crenças de forças cósmicas, isso incluía tendências hereditárias, ou sol. Ao contrário, o Durkheim, ele manteve seu foco nos fatores sociais, tal como na coesão dos grupos religiosos, sociais de trabalho. Ele vai dizer que as pessoas cometem suicídio porque ela tem uma enfermidade psicológica, né? Sim, pode ser. Mas o Durkheim vai dizer que não é somente por causa disso. Ele vai dizer que a sociedade, o contexto que a pessoa vive, faz com que a pessoa leve a fazer a tal ato. E a predisposição que a pessoa vem ter, doenças que a pessoa deve ter, vai servir como catalisador, que vai aumentar essa vontade que a pessoa tem, né, de cometer o suicídio. Então, a pesquisa de Durkheim sugeria que o suicídio, embora fosse um ato solitário, estava relacionado à vida coletiva, relacionada à vida em grupo. Ele viu que os protestantes tinham uma taxa de suicídio mais alta do que os católicos, que as pessoas solteiras apresentavam uma taxa de suicídio mais alta que as pessoas casadas, que os soldados tendiam a se matar muito mais do que os civis. E, além disso, ele parecia haver taxas mais altas de suicídio em período de paz do que em momentos de guerra e de revolução. E mais nos períodos de instabilidade econômica, ou de crise, ou de recessão, do que em tempos de prosperidade. Curioso, né? E o Durkheim, ele concluiu que as taxas de suicídio de uma sociedade refletem a medida em que as pessoas estão ou não integradas na vida do grupo da sociedade, na vida de grupo de uma sociedade. Então, Émile Durkheim, como muitos outros cientistas sociais, desenvolveu uma teoria para explicar como o comportamento individual pode ser compreendido em um contexto social. Ele apontou a influência dos grupos e das forças sociais sobre algo que sempre havia sido notoriamente notado como um ato eminentemente pessoal, ou seja, suicídio.
Então, com certeza, o Durkheim ofereceu uma explicação muito mais científica para as causas do suicídio do que as manchas escuras do sol ou as tendências hereditárias. Sua teoria trouxe um poder de previsão, uma vez que sugere que as taxas de suicídio aumentam ou diminuem em conjunto com certas mudanças na comunidade e mudanças sociais. Então, evidentemente, uma teoria, mesmo a melhor delas, não é uma afirmação final sobre um comportamento humano. A teoria do suicídio de Durkheim não é exceção. Os sociólogos, eles continuam a examinar fatores que contribuem para as diferentes taxas de suicídio de todo mundo. Por exemplo, embora a taxa de suicídio geral da Nova Zelândia seja apenas marginalmente mais alta, pouquinho mais alta que os Estados Unidos, a taxa de suicídio entre pessoas jovens é 41% mais alto na Nova Zelândia que nos Estados Unidos. Então, o que é que os sociólogos e psiquiatras entendem? O porquê que isso acontece? Eles sugerem que a sociedade na Nova Zelândia é composta por grupos, espaços e regiões remotas, mantém um padrão exagerado de masculinidade, que são particularmente difíceis para os rapazes jovens a aceitar. Os adolescentes homossexuais que não conseguem se adaptar às preferências de seus pares, por exemplo, nos esportes, ficam particularmente vulneráveis ao suicídio. No Brasil, a taxa de suicídio é relativamente baixa, mantém em torno de 0,56% de toda a população há muitas décadas. Então, por isso, o suicídio no país não é a linguagem de Emile Durkheim, o fato social patológico, dada a baixa regularidade. Mas se você for lá no Japão, você vai ver uma taxa de suicídio altíssima. Né? E o curioso é observar que o Brasil é um país de muita desigualdade, né? De muita miséria. Diferente do Japão, que é um país desenvolvido, com diferenças sociais muito menores que o Brasil. Mas, em compensação, lá tem muito mais, né? A taxa de suicídio é muito maior. Por quê? O que leva as pessoas, né, a se matarem mais lá no Japão do que aqui no Brasil, né? Fica aí a dica para vocês pesquisarem sobre esse fenômeno no Japão. Pesquisem sobre isso, né? Comecem a fazer pesquisas sociológicas. Continuando. Vamos falar do desenvolvimento da sociologia, os primeiros pensadores. Bem, as pessoas sempre se mostraram muito curiosas em relação a temas sociológicos, né? Como nos relacionamos uns com os outros, o que fazemos para viver, quem selecionamos para os nossos líderes. Então, filósofos e autoridades religiosas das sociedades antigas e medievais fizeram inúmeras observações sobre o comportamento humano. Eles não testavam, não verificavam cientificamente essas observações. E mesmo assim, suas observações com frequência se tornavam fundamentos de códigos morais. Muitos filósofos antigos previram que ia aparecer um estudo sistemático do comportamento humano. Isso seria uma realidade futura. Então, a partir do século XIX, teóricos europeus deram contribuições pioneiras para o desenvolvimento de uma ciência do comportamento humano. E o primeiro deles que a gente vai estudar aqui é Augusto Comte. O Augusto Comte, nascido em 1798 e que faleceu em 1857, ele nasceu, né, num período bastante tumultuado na França, né, o país natal dele. A monarquia francesa ela havia sido deposta na Revolução Francesa, de 1789. Napoleão tinha sido derrotado na sua tentativa de
conquistar a Europa. E no meio daquele caos, os filósofos eles pensavam como a sociedade poderia ser melhorada. O Augusto Comte ele é considerado o filósofo mais influente do século XIX. Ele acreditava que uma ciência teórica da sociedade e uma investigação sistemática do comportamento eram necessárias para melhorar essa sociedade. Então, ele definiu o termo sociologia para esse estudo sistemático da sociedade, visando a melhoria dela. Então, ela aplicou essa sociologia à ciência do comportamento humano. Então, de acordo com o que escreveu durante o século XIX, Durkheim, ele temia que os excessos da Revolução Francesa tivessem prejudicado permanentemente a estabilidade da França. Mesmo assim, ele esperava que o estudo sistemático do comportamento social finalmente levasse a interação humanas muito mais racionais. Então, na hierarquia das ciências, né, de Comte, a sociologia ficava no topo. Ele chamava de rainha, a sociologia de rainha, e seus praticantes de sacerdotes cientistas. E esse teórico francês não apenas batizou a sociologia, como também apresentou um desafio muito ambicioso para a disciplina que nascia ali naquele momento. E todas as vezes que a gente vai falar sobre sociologia, a gente lembra muito de Augusto Comte, Max Weber, lembra de Karl Marx, mas a gente não costuma muito lembrar dessa, né, que é considerada por alguns a primeira mulher socióloga, e muito mais que isso, é considerado por outros da primeira socióloga do mundo, né, que é a mãe da sociologia. Bem, a Martineau, os estudos, né, que sobre os trabalhos de Comte, principalmente foram feitos principalmente através das traduções de Martineau, Harold Martineau, que ela nasceu em 1802 e morreu em 1876. Martineau era também uma pioneira. Ela realizou, através de observações, e observações essas muito perspicazes, sobre o costume e as práticas sociais, tanto na sua terra natal, que era a Grã-Bretanha, quanto nos Estados Unidos. Em seu livro, traduzido em Sociedade na América, ela abordou a sociedade, ela abordou a religião, ela abordou a política, a educação das crianças e a imigração daquela nação, os Estados Unidos, que ainda era uma nação muito jovem. Ela dá atenção especial às dificuldades das classes sociais e fatores como gênero, né, ou seja, o sexo, e a raça. Martineau também escreveu o primeiro livro sobre os métodos sociológicos. Então, os escritos de Martineau enfatizam o impacto que a economia, a lei, o comércio, a saúde e a população podiam ter sobre os problemas sociais. Ela pregou a favor dos direitos das mulheres, da emancipação dos escravos e também sobre a tolerância religiosa. Mais tarde, ela foi acometida por uma surdez, mas não impediu que ela continuasse no seu ativismo. E a gente tem que levar em consideração esse ativismo, porque na visão de Martineau, os intelectuais e os estudiosos não deviam apenas oferecer observações sobre essa sociedade, né? Apenas observações sobre condições sociais. Eles deveriam agir em relação às suas convicções de forma que isso beneficiasse a sociedade. Ou seja, muito mais do que criar teorias, fazer com que essas teorias, uma forma também de agir nessa sociedade a fim de mudar, a fim de beneficiar essa sociedade. É por isso que ela fez pesquisa acerca da natureza dos empregos, os empregos femininos, e apontou para a necessidade de investigação mais aprofundada sobre esse assunto.
Outro autor é o Herbert Spencer, que foi outro autor que deu uma importante contribuição para a disciplina sociológica, né, para a disciplina da sociologia. Ele era um inglês vitoriano, relativamente próspero, e Spencer, diferentemente de Martineau, ele não sentia compelido em corrigir ou melhorar a sociedade através do ativismo. Ou, ele, ao contrário, ele simplesmente só esperava a entender. Mas por quê? Porque ele buscou seus estudos, as bases de seus estudos, na teoria de Charles Darwin, na teoria sobre as origens das espécies. O Spencer, ele aplicou o conceito da evolução das espécies na sociedade para explicar como elas mudam ou evoluem com o passar do tempo. Então, da mesma forma, ele adaptou aquela visão de que, né, da teoria revolucionária de Darwin, da sobrevivência dos mais fortes, só os fortes sobrevivem, argumentando que era natural que algumas pessoas fossem ricas e outras pessoas fossem pobres. Então, a abordagem da mudança da sociedade feita por Spencer, né, foi extremamente popular durante a sua vida. Diferentemente de Comte, ele sugeria que, uma vez que a sociedade mudaria no final, ninguém precisaria fazer absolutamente nada. Nada. Então, esse ponto de vista agradou uma parte da população. Quem vocês acham que agradou? Aqueles que estavam interessados em manter a ordem vigente, aqueles que estavam interessados na manutenção do seu status quo, pessoas que não confiavam nos pensadores sociais, que endossavam mudanças, que era justamente a classe alta, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos, que não estavam interessados em mudanças. Mas quando a gente fala sobre sociologia, a gente vem em mente Émile Durkheim, né, que é o primeiro que a gente falou sobre o suicídio, né, teve essa obra como né, uma explicação sobre fatos sociais agindo nas pessoas, no coletivo também. Temos também, né, o Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e morreu em 1917. Né, ele elaborou algumas obras como da divisão do trabalho social, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. Max Weber, né, um pouco mais adiante, ele tinha estudos acadêmicos voltados para o direito, a economia e da história. Ele escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e a Economia e a Sociedade. E outro autor muito importante na sociologia foi Karl Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Tinha como fonte de estudo a filosofia e o direito, e escreveu o Manifesto do Partido Comunista, o Capital, a Questão Judaica e várias outras obras. Vamos começar por Émile Durkheim. O Durkheim propôs diversas contribuições, e contribuições pioneiras para a sociologia, inclusive o seu importante trabalho sobre a teoria do suicídio, que a gente viu um pouco mais atrás. Ele era o filho de um rabino. Durkheim, ele foi educado na França e na Alemanha. Ele atingiu uma impressionante reputação acadêmica e foi indicado como os primeiros professores de sociologia na França. Então, acima de tudo, Durkheim será lembrado por sua insistência que os comportamentos precisam ser entendidos dentro de um contexto social muito mais amplo, não apenas em termos individuais. Como exemplo dessa ênfase, ele desenvolveu uma tese fundamental para explicar todas as formas de sociedade, mediante um estudo intensivo dos Aruntas, que era uma tribo australiana. Ele focalizou funções que a religião desempenhava, que ele vai chamar de instituições sociais, né? E reduziu a importância do papel da vida em grupo na definição do que consideramos religioso. Então, Durkheim concluiu que, como outras formas de comportamento de grupo, a religião reforça a solidariedade em grupo. Então, outro principal interesse do Durkheim foi estudar as consequências do trabalho na sociedade moderna. Então, na visão dele, a divisão crescente do trabalho na sociedade industrial, à medida que os trabalhadores se tornavam muito mais especializados em suas tarefas,
levava o que ele chamava de anomia. E o termo anomia refere-se à perda de direção sentida em uma sociedade quando o controle social do comportamento individual se torna eficiente. O estado de anomia ocorre quando as pessoas perdem o senso de propósito ou direção, geralmente durante um período de mudança profunda. Em um período de anomia, as pessoas tornam-se tão confusas e incapazes de lidar com o seu novo ambiente social que resolvem pôr fim na sua própria vida. E o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que a crescente especialização do trabalho vai fazer com que as pessoas se sintam perdidas. E o que ele quer dizer com isso? Vamos tomar exemplo de um trabalhador de fábrica, né, dentro de uma linha de montagem. Esse trabalhador, né, tem uma função. Essa função desse trabalhador é colocar um prego naquela grande montagem de produção, que pode ser um carro, né? Então a função desse trabalhador é somente, dentro daquela construção daquele carro, apertar aquele parafuso. Quando tem essa especialização, a pessoa que está somente apertando o parafuso, ele perde a noção da contribuição que ele dá na construção daquele carro. Então ele perde perspectiva, ele não se vê uma pessoa útil, ele não entende a sua importância na sociedade, ele não entende qual é a sua contribuição, ele nem entende o papel que ele exerce ali. Então essa pessoa vai se tornando cada vez mais triste, cada vez mais amarga, cada vez fora de um contexto social, cada vez mais inútil. Então isso vai levar a uma anomia que ele dialoga um pouco ali com os termos médicos da medicina, vai levar a uma anomia, que quer dizer uma patologia que muitas vezes pode levar ao suicídio. Durkheim, ele se preocupava com os perigos que a alienação, a solidão e o isolamento representavam nas sociedades industriais modernas. Ele compartilhava da crença de Comte de que a sociologia deveria fornecer uma direção para a mudança social. Então, como resultado, Durkheim defendia a criação de novos grupos sociais, mediadores entre a família do indivíduo e o Estado. E eles deveriam despertar um sentimento de pertencimento, né, nos grupos sociais, em normas e em pessoais. Então, os sindicatos deveriam ser um exemplo desses tais grupos para, né, ajudar a servir como um mediador entre a sociedade, né, e o trabalhador e as empresas, por exemplo. Como muitos sociólogos, Durkheim não limitou seus interesses no aspecto do comportamento social, né? Ele vai estudar o pensamento sobre o crime, o castigo, a religião, o local de trabalho. Então, poucos sociólogos exerceram um impacto tão significativo sobre tantas áreas diferentes dentro de uma mesma disciplina como Emile Durkheim. Max Weber, ele também foi outro teórico muito importante. Ele nasceu na Alemanha, Max Weber nasceu na Alemanha em 1864 e morreu em 1820. Ele estudou Direito, História e Economia, mas gradualmente desenvolveu interesse pela Sociologia. Ele tornou-se professor de várias universidades alemãs e Weber ensinava para os seus alunos que eles deveriam aplicar o Wertsein, que é uma palavra alemã para compreensão ou insight, né? Em seu trabalho intelectual, né? Ele dizia que não podemos analisar nosso comportamento social com os mesmos critérios objetivos que usamos para medir o peso ou a temperatura. Para entender totalmente o comportamento, precisamos entender os significados subjetivos que as pessoas atribuem em suas ações, como eles mesmos veem e explicam o seu comportamento. Quer um exemplo? Vamos lá. Por exemplo, suponhamos que um sociólogo estivesse estudando a posição social dos indivíduos em uma fraternidade. Weber esperaria que o pesquisador empregasse o Wertsein ou o insight, né, para determinar a importância da hierarquia social da fraternidade para os seus membros. O pesquisador ele examinaria o efeito dos esportes, das notas, das capacidades sociais,
o tempo de permanência na posição do indivíduo dentro da fraternidade. Então, ele buscaria aprender como membros da fraternidade se relacionam com os outros, membros de status mais elevado e os membros de status mais baixo. Então, na investigação dessas questões, o pesquisador levaria em conta as emoções das pessoas, seus pensamentos, suas crenças, suas atitudes. Então, temos que também dar crédito a Weber por um tipo de ferramenta, por uma ferramenta conceitual-chave, que ele vai chamar de tipo ideal. Um tipo ideal é um modelo para avaliar casos específicos. Em seus próprios trabalhos, Weber identificou várias características da burocracia como tipo ideal, né? Ao apresentar esse modelo de burocracia, o Weber ele não estava descrevendo nenhum negócio em particular, nem usava o termo ideal de uma forma que sugerisse uma avaliação positiva. Muito pelo contrário. O seu objetivo era fornecer um padrão útil para a mediação de quanto uma organização atual é burocrática. Então, a gente vai entender mais tarde, nas nossas próximas aulas, que vamos usar o conceito de tipo ideal para estudar família, uma família ideal, o tipo de religião ideal, o tipo de autoridade ideal, o sistema econômico ideal, bem como para analisar a burocracia. A burocracia, a gente entende a gente entende a burocracia como algo ruim, mas a burocracia foi feita para ser um conjunto de regras, um conjunto de fazer algo para que não se perca. Se você tem um método, regras, você vai fazer aquilo sempre do mesmo jeito, você facilmente vai entender, né, se aconteceu com equívoco ou com erro, onde é que estaria o erro. A teoria burocrática de Max Weber. Então, embora as suas carreiras profissionais coincidem com do Durkheim e Max Weber, eles nunca se encontraram e provavelmente não tinham nem conhecimento da existência um do outro, e muito menos de suas ideias. Mas isso não aconteceu em relação ao trabalho de Karl Marx. O pensamento de Durkheim sobre o impacto da divisão do trabalho nas sociedades individuais, sociedades industriais, estava relacionado aos escritos de Marx. Ao passo que a preocupação de Weber por uma sociologia objetiva, sem valores, era uma resposta direta às profundas convicções de Marx. Assim, não se surpreende que Marx seja visto como a maior figura do desenvolvimento da sociologia, bem como outras diversas formas, né, sociais. Né? Vamos ver aqui a visão de Karl Marx. Né? Quem foi Karl Marx? Karl Marx, né, ele compartilhava das ideias de Durkheim e de Weber, de um duplo interesse aos temas filosóficos abstratos e da realidade concreta da vida cotidiana. É por isso que a gente vai chamar de Karl Marx de autor materialista. Então, diferente dos outros, né, Marx era tão crítico em relação às instituições existentes, que uma carreira acadêmica convencional, para ele, era impossível. Né? Então, Marx passou a maior parte da sua vida na Alemanha, a maior parte da sua vida no exílio, e a vida pessoal de Marx foi uma vida muito difícil. Então, quando ele era jovem, ele escrevia no Jornal Proibido, ele fugiu para a França. Em Paris, ele encontrou-se com Frederico Engels, que seria né, que estabeleceu ali uma grande amizade, uma amizade para toda a vida, e eles viveram em um momento em que a vida econômica norte-americana e europeia estava sendo dominada cada vez mais pelas fábricas, em substituições às fazendas. Enquanto ele estava em Londres, em 1847, eles, na verdade, Marx e Engels, eles iam para reuniões secretas, né, de uma coligação ilegal de sindicatos trabalhistas conhecido como Liga Comunista. No ano seguinte, eles prepararam
em 1848, eles prepararam uma plataforma chamada Manifesto Comunista, no qual ele argumentaria que as massas de pessoas, sem outros recursos além do seu próprio trabalho, o que ele chamava de proletário, deveriam unir-se para lutar e para derrubar as sociedades capitalistas. Nas palavras de Marx Engels, ele vai dizer o quê? A história da sociedade existente até hoje tem sido a história da luta de classes. O proletário não tem nada a perder, exceto os seus grilhões, e tem um mundo para ganhar. Trabalhadores do mundo, trabalhadores de todos os países, univos. Então, depois de terminar o Manifesto Comunista, Marx voltou para a Alemanha, de onde ele foi expulso novamente. Mudou-se então para a Inglaterra, e onde ele continuou a escrever livros e ensaios. Ele vivia em extrema pobreza. Ele chegou a empenhar a maior parte dos seus bens e vários dos seus filhos morreram por desnutrição e doença. Marx claramente era o excluído da sociedade britânica, um fato que pode muito bem ser colorido, nas culturas ocidentais. Na análise de Marx, a sociedade se dividia fundamentalmente em duas classes, que se enfrentavam em um conflito de busca de interesses. Quando examinou a sociedade industrial do seu tempo, como os da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, ele viu a fábrica como centro de conflito entre exploradores e os explorados. Então, Marx via essas relações de um modo sistemático, ou seja, ele acreditava que o sistema de relações políticas, sociais e econômicas mantinha o poder e o domínio dos proprietários sobre os trabalhadores. Então, consequentemente, Marx e Engels, eles argumentavam que a classe trabalhadora deveriam derrubar o sistema de classes existente, que são os trabalhadores e a burguesia. A influência de Marx sobre o pensamento contemporâneo ela é muito significativa. Seus escritos inspiraram aqueles que mais tarde liderariam as revoluções comunistas da Rússia, na China, na Cuba, no Vietnã e em muitos outros lugares. Mesmo fora do âmbito da revolução política, que o seu trabalho desencadeou, a importância de Marx é profunda. Ele enfatizou as identificações e a associação dos grupos e o lugar de um indivíduo nas sociedades. Mas, atualmente, a sociologia eles se baseiam em fundamentos desenvolvidos por Durkheim, Weber e Karl Marx. Eles são os três fundamentais para o desenvolvimento do pensamento contemporâneo. Entretanto, a área não permaneceu estagnada nos últimos 100 anos. Enquanto os europeus continuaram elaborando uma contribuição para a disciplina, os sociólogos em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, eles avançaram na pesquisa e na teoria sociológica. Os seus insights nos ajudaram a aprimorar a compreensão sobre a maneira como a sociedade funciona. Vamos conhecer alguns contemporâneos, Contemporâneos. A gente tem esse senhor aqui, Charles Cullen. Ele foi um exemplo típico de sociólogo que se tornou proeminente no início do século XX. Ele nasceu em Michigan, ele se formou em economia, tornando-se, porém, mais tarde professor de sociologia da Universidade de Michigan. Então, como outros sociólogos antes dele, ele interessou-se nessa nova disciplina enquanto trabalhava numa área de estudo relacionada. Cullen compartilhava o desejo de Durkheim, Weber e Marx de aprender mais sobre a sua sociedade. Mas para fazê-lo de forma eficiente, ele preferiu usar a perspectiva sociológica para observar primeiro as unidades menores, grupos íntimos que conviviam de forma próxima, tais como família, gangues, redes de amizade, e ele via que aqueles grupos como sementes da sociedade, no sentido de que eles davam formas ideais às crenças, os valores, à natureza social das pessoas. O trabalho de Cullen
aumentou nosso entendimento sobre os grupos relativamente pequenos. E temos outra mulher, a Jane Addams, de 1860 e falecendo em 1935. A Addams, né, no início do século XX, muitos sociólogos importantes dos Estados Unidos se percebiam como reformadores sociais e dedicavam-se sistematicamente ao estudo e a consequência melhoria de uma sociedade corrupta. Eles estavam preocupados com a vida dos imigrantes das cidades norte-americanas, que estavam em crescimento, tanto os imigrantes que vinham da Europa, como aqueles provenientes das áreas rurais da América do Sul. Então, as primeiras sociólogas, né, tiveram um papel ativo na áreas urbanas, né, pobres como os líderes de centros comunitários, conhecidos como settlement houses. Então, Jane Addams, ela, por exemplo, como membro da Sociedade Sociológica Norte-Americana, ela foi cofundadora de um famoso centro social de Chicago, o Hull House. Né? Addams, ela e outras sociólogas pioneiras, eles combinavam a pesquisa intelectual, trabalho social e ativismo político. Tudo com o objetivo de auxiliar os desfavorecidos e criar uma sociedade muito mais igualitária. Então, por exemplo, trabalhando como jornalista e educadora negra, e a Wesley Barnett, Addams, ela conseguiu evitar a segregação racial das escolas públicas de Chicago. Os esforços de Addams para estabelecer um sistema de tribunal juvenil e um sindicato de mulheres revelam o foco prático de seu trabalho. Né? Na metade do século XX, né, entretanto, o foco da disciplina havia mudado. A maioria dos sociólogos se limitava a teorizar e reunir informações. O objetivo de transformar a sociedade foi deixando para os assistentes e ativistas sociais. Esse distanciamento da reforma social foi acompanhado por um comprometimento crescente com os métodos científicos de pesquisa e com a interpretação de dados com neutralidade. Então, mas nem todos os sociólogos estavam satisfeitos com essa ênfase. Uma prova disso foi a Society for Studying Social Problems, o que foi uma sociedade criada em 1950 para lidar diretamente com a desigualdade social e outros problemas sociais. Outro foi o Robert Merton, de 1910, e morreu muito recentemente, em 2003. Ele deu uma importante contribuição à disciplina quando combinou o sucesso da sua teoria e pesquisa. Ele era filho de imigrantes eslavos, ele nasceu na Filadélfia e mais tarde ele ganhou uma bolsa de estudo, né, em uma universidade e continuou seus estudos em Harvard, onde foi despertado pelo seu interesse na sociologia, o qual permaneceu durante toda a sua vida. Ele fez carreira na Universidade de Columbia e ele produziu uma teoria sobre o comportamento desviado, que é uma das explicações citadas com maior frequência. Ele percebeu maneiras diferentes pela qual se busca atingir o sucesso da vida. Em sua opinião, alguns podem conseguir a meta aprovada socialmente de acumular bens materiais ou um meio aceito socialmente para atingir tal meta. Por exemplo, no esquema de classificação de Merton, os inovadores são aqueles que aceitam a meta de buscar a riqueza material, mas usam meios ilegais para fazê-lo, incluindo roubo, assalto, extorsão. Ele baseou a sua explicação para o crime no comportamento individual, que é influenciado pelas metas e meios aprovados pela sociedade, embora ele tenha explicações mais amplas. A teoria ajuda a explicar as altas taxas de criminalidade das nações pobres e pode ter a esperança de progredir pelos caminhos tradicionais e para sucesso. Ele enfatizou que a sociologia deveria aproximar as abordagens do nível macro e micro para estudar a sociedade. A macrosociologia, concentrada nos fenômenos em grande escala ou em civilizações inteiras, o estudo cruzado de cultura de Emile Durkheim sobre o suicídio é um exemplo de pesquisa a nível macro. Já a microsociologia, ele enfatiza o estudo de pequenos grupos, geralmente por meios experimentais. A pesquisa sociológica,
em um nível micro, inclui estudos a respeito de como os homens e mulheres divorciados abandonam os papéis sociais importantes, de como a conformidade pode influenciar a expressão de atividades preconceituosas. Então, hoje a sociologia reflete diferentes contribuições dos primeiros teóricos. Conforme os sociólogos abordam tópicos como divórcio, vício de drogas, cultos religiosos, eles tendem a basear nos insights teóricos dos primeiros pioneiros da disciplina. Um leitor cuidadoso pode ouvir Kant, Durkheim, Weber e Marx, Cullen, Adams e muitos outros falando por meio de páginas de uma pesquisa atual. Então, a sociologia também ampliou, além dos confins intelectuais, da América Norte e da Europa. Então, contribuições sobre a disciplina agora vem de sociólogos que estudam e pesquisam o comportamento humano de várias outras partes do mundo. E finalizamos aqui a nossa primeira aula, né, de teorias sociológicas. E essa aula foi referente à unidade 1. A gente começou a traçar, né, um perfil dos primeiros sociólogos. A gente vai abordar um pouco mais sobre esses autores para entender os autores também contemporâneos. Até a próxima aula e bons estudos!